Então vamos abrir em 1 Coríntios 11. A carta de Paulo aos Coríntios, eu costumo falar que ela é muito especial, né? E claro que todos os livros da Bíblia são especiais, como dizia um irmão que percorreu um estudo panorâmico de estudo da Bíblia. Era interessante que cada livro que ele abria para estudar, ele falava assim, este livro é o mais precioso. Aí depois ele abria num outro livro, esse aqui é o mais precioso. E você falava assim, mas qual que é o mais precioso para ele? Porque todos são preciosos, né? Aí ele falava assim, olha, lembra quando nós estudamos Romanos? Eu falei para vocês que Romanos era o anel de ouro do Novo Testamento. Ele falou, mas agora lendo Coríntios, eu digo que Coríntios é a pedra preciosa em cima do anel. Aí para cada livro ele tinha uma descrição, um adjetivo a ser usado, porque falava da qualidade única daquele livro. Irmãos, a carta aos Coríntios é preciosa porque Paulo trata de mais de 11 problemas nessa epístola. Problemas de ordem de uma congregação. O que é o viver normal e o viver cotidiano de uma assembleia local. E é muito interessante porque ao ele tratar esses problemas, nós ficamos sabendo as respostas de Deus para quando esses problemas surgirem conosco. Amém. Quer dizer, aquele antídoto que Paulo deu, aquele remédio que ele deu, se tornou remédio para todas as igrejas ao longo de todos os tempos. Assim a gente pode aprender para não ter que cair nos mesmos erros, mas ser edificados conforme o Senhor deseja, né? Então é uma carta que, se você ler, parece que é uma igreja muito bagunçada. Parece que está cheio de problemas essa igreja. Parece que essa congregação está cheia de limitações e de confusões. Mas ela é um exemplo, ela é um tipo do que é uma assembleia onde tais problemas acontecem. Porque nós não somos aqui uma congregação de filhos de Deus já maduros, porque se todos nós estivéssemos maduros aqui como trigo pronto para ser colhido, provavelmente nós teríamos sido arrebatados. Se o Senhor está nos deixando aqui nessa terra é porque nós ainda estamos em processo. Então esses problemas que Paulo aborda aqui servem, graças a Deus, para que nós tenhamos respostas para os problemas que possam surgir na nossa história, na nossa localidade, na nossa congregação, né? Graças a Deus por isso, irmãos. E ainda Paulo diz assim, quantas demais coisas eu ordenarei quando for ter convosco. Quer dizer, tinha mais coisas ainda, que ele não quis abordar na epístola. E para isso, então, a gente tem aquela direção do Espírito Santo segundo os princípios que ele já estabeleceu. Um dos assuntos que ele aborda é com relação ao governo de Deus na igreja. Essa questão do governo divino na igreja e ao nosso crescimento e a carreira cristã e submetendo-se ao governo, ele vai do capítulo 10 até o final do capítulo 14. Todo esse assunto é sobre o governo nas reuniões. O exercício normal do culto e o ministério, dom e função dentro do corpo de Cristo nas reuniões conforme o princípio do governo estabelecido por Deus. Porque, embora nós sejamos um organismo, nós não somos uma organização, nós somos um organismo, mas aquilo que é um organismo, embora vivo, ele tem ordem. E é uma ordem que vem da vida. A vida não é desgovernada. A vida não é uma organização, mas ela é organizada, né? Nós somos um organismo vivo com uma ordem que provém da vida. Então aqui, Paulo vai falar para nós sobre a posição da igreja em relação a uma coisa que, principalmente agora, principalmente no mundo que nós vivemos, principalmente no paradigma que as pessoas mantêm, é uma coisa muito confusa, que é com respeito à liberdade e ao serviço das irmãs e a posição distinta do varão e da varoa no culto. Ou seja, a dignidade que é por igual, mas a função que é distinta e não é a mesma. E isso é de acordo com o governo de Deus. Então vamos ler o capítulo 11. Eu só queria dizer, irmãos, sem querer aqui de forma alguma ser supersticioso, mas que a gente pudesse manter um espírito de oração interiormente. Porque ao tocar nessas coisas, o diabo sempre se interpõe. Ele sempre tenta roubar a palavra semeada ou confundir aquilo que é falado. Mas nós estamos atentos ao próprio Senhor. E o próprio Senhor, né, vai nos ajudar. Nós confiamos nele para isso. Capítulo 11, eu estou lendo a versão textual, não sei qual é a tradução dos irmãos. Aqui diz assim: sede imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo. E vos louvo porque em tudo vos recordais de mim,
e retendes as instruções tal como as entreguei a vós. Porém, quero que saibais que a cabeça de todo varão é Cristo, e que a cabeça da mulher é o varão, e que a cabeça de Cristo é Deus. Todo varão que ora ou profetiza, tendo algo sobre a cabeça, algumas traduções põem tendo a cabeça coberta, afronta a sua cabeça. Porém, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, afronta sua cabeça, pois é igual a uma que ha sido raspada. Porque se a mulher não se cobre, que se tosqueie. E se é vergonhoso para a mulher estar tosquiada ou rapada, que se cubra. Pois o varão certamente não deve cobrir a cabeça, já que é a imagem e glória de Deus. Porém a mulher é glória do varão. Porque o varão não procede da mulher, senão a mulher do varão. E porque o varão não foi criado por causa da mulher, senão a mulher por causa do varão. Por isso a mulher deve ter autoridade junto à cabeça, ou deve trazer véu como sinal de autoridade, algumas versões põem. Mas a palavra grega é exousia. E exousia significa um poderio. Na verdade, no grego, essa palavra era usada para indicar um livre curso de autoridade que alguém exercia sobre alguma coisa subordinada. Então, a mulher deve estar submissa, seria a palavra, com um sinal de submissão, ou um sinal que lembra que está sob autoridade, por causa dos anjos. Contudo, no Senhor, nem o varão, nem o varão, contudo, no Senhor, nem o varão existe sem a mulher sem o varão. Porque assim como a mulher procede do varão, também o varão existe por meio da mulher, mas tudo procede de Deus. Julgai entre vós mesmos, é apropriado que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? A natureza mesma não vos ensina que se o varão tem o cabelo longo, lhe é desonra, uma desonra? Porém, se a mulher tem o cabelo longo, lhe é uma glória, porque ao igual que o véu, lhe ha sido dado cabelo longo. Com tudo isso, se alguém quer ser contencioso, nós não temos outra usança, ou tal costume, né? Nem as igrejas de Deus. Eu queria só colocar uma coisa aqui para os irmãos, antes da gente entrar mais no texto. Se os irmãos podem consultar pessoas que falam sobre esse assunto, eles vão falar que aqui Paulo estava lidando com uma questão local e cultural. A gente vai ver que não é esse o ponto. E segundo ponto, parece que é meio isolado e que isso tem fundamento, porque você não vê Paulo repetir esse assunto em nenhuma epístola. Só aqui para os irmãos de Coríntio. Então, será que nós como cristãos devemos guardar o que aparece apenas em uma epístola? É isso que alguns tentam falar e fazer essa pergunta. Por que essa questão do véu e da função diferente do varão e da varoa deve ser mantida, irmãos, na igreja, na casa de Deus? Porque existe, além da nossa salvação, que é pela graça, a igreja também é uma, vamos dizer assim, coletividade, ela é a expressão composta, ela é a expressão coletiva de uma nova raça inaugurada em Cristo Jesus, para que seja mantido a expressão do governo e da autoridade de Deus. Então vamos começar versículo por versículo e a gente vai devagarzinho. Quando Paulo escreve aos Coríntios aqui, a igreja de Corinto tinha muita confusão. Tinha confusão com relação a casamento, tinha confusão com relação de litígio, tinha confusão com relação à impureza sexual, tinha confusão com relação à divisão, tinha confusão com relação à desconfiança dos servos de Deus, tinha confusão com relação à inveja e carnalidade e dissensões entre eles. Tinha confusão em vários níveis. E também nessa questão do governo de Deus, não era muito claro para os irmãos. Nós temos que entender assim, que quando o Senhor nos salvou pela graça, a graça nos salvou. Mas não nos salvou para nós vivermos ao nosso bel prazer. A graça de Deus visa nos introduzir num relacionamento onde Deus é honrado na nossa vida e o governo dele é fielmente representado.
E é com esse assunto agora que Paulo vai tratar, porque esse assunto também estava desordenado na igreja em Corinto. Então, quando ele fala no capítulo 11, né? Sede meus imitadores, né, como também eu sou de Cristo, e vos louvo, porque em tudo vós recordais de mim, retendes as instruções tal qual eu vos entreguei, né? Porém, quero que saibais. E aí, aqui já começa a chamar a atenção dos irmãos para essa palavra, esse verbo saber. Se você for olhar no grego, é o verbo, né, que é roidá. Significa saber com revelação. Isso indica, irmãos, que se nós lermos aos pés do Senhor, buscando que Ele nos ensine, Ele vai nos conferir essa revelação. Se Ele não nos der essa revelação, isso vai ser algo que o inimigo vai tirar de nós muito fácil. Eu vou falar sem nenhum tipo de... como é que eu posso falar? Sem querer aqui esconder nada, né? Por exemplo, lá na minha cidade, depois que a gente compartilhou isso com algumas irmãs, com os irmãos, algumas irmãs falaram assim, nossa, eu vou praticar isso. Mas passou um tempo e elas já não mantinham mais a constância. Então você sabe que aquilo foi algo meramente intelectual ou que foi absorvido como uma coisa sem a revelação. A revelação espiritual é um tipo de experiência que Deus abre a realidade espiritual, do universo espiritual, te introduz dentro daquilo. Uma vez que você tem a revelação, não tem como você dester ela ou não tê-la mais. Se você volta atrás depois de ter tocado algo, é porque aquilo não se tornou revelação. Se tornou talvez uma apreensão ou foi absorvido de forma intelectual, mas ficou apenas no campo mental da análise. Mas não foi uma coisa que brilhou e que o Espírito Santo confirmou no seu espírito. Se o Espírito Santo brilhar sobre a verdade, ungindo ela, confirmando ela no Espírito, então nós vamos receber uma graça do Senhor tal, que nós vamos tocar naquilo de forma que não vai ser tirado mais de nós. E nós temos que pedir isso para o Senhor, irmãos. Se o Senhor não fizer isso, a gente vai ter uma comunhão aqui, vai saber e depois... né? Temos esperança que Ele faça, mas Ele tem que fazer. E nós temos que pedir ao Senhor. Senhor, me dá a revelação da Tua palavra. Me ajuda a entender as Tuas coisas, porque se o Senhor não me ajudar, eu não consigo. Então isso a esfera da revelação tem a ver com os olhos do nosso coração ser iluminados para entrarmos dentro da realidade dos fatos. Aqui então quando Paulo fala que ele quer que tenhamos a revelação, por quê? Porque o mundo, diferente de revelação, ele tem paradigmas, ele tem conceitos, ele tem filosofias, e as correntes filosóficas do mundo fazem com que aquela mente da serpente, irmãos, seja respeitada até em nós. Porque embora nós fomos regenerados, embora nós recebemos a vida de Deus, essa vida de Deus, irmãos, eu vou ter que tocar nisso aqui, porque esse aqui é o nosso problema. Ela está no nosso espírito, ela não alcançou a nossa mente, nem a nossa emoção, nem a nossa vontade, principalmente a vontade ainda permanece como uma fortaleza rebelde que não se rende a Deus. Você sabe como é que a Bíblia chama essa união do Espírito Santo com o seu espírito na parte mais profunda do seu ser? Qual é o nome que a Bíblia dá para isso? Existe uma expressão no Novo Testamento, que seria os bons irmãos gravarem, que seria essa aqui, ó, o homem interior. Quando a Bíblia menciona a expressão homem interior, a Bíblia está falando do Espírito Santo junto com o seu espírito unido numa mesma vida. Só que o espírito do homem é a parte mais profunda do ser dele. Eu quero que os irmãos me acompanhem, por favor, num texto lá em 1 Pedro 3,4. Segura aqui em Coríntios marcado e vamos em 1 Pedro 3,4. Eu acho que aqui os irmãos, o Léo já deve ter compartilhado, o Fábio também no passado. Nós somos tricotômicos, certo? Nós temos 3 partes, espírito, alma e corpo. O corpo é a parte mais externa, a alma é a parte intermediária, e o espírito humano é a parte mais profunda que está para além da psique. É a parte mais interior do seu ser. As partes do coração é a alma e uma parte do espírito humano. Uma certa faculdade do espírito humano, mas as 3 que constituem a alma é o que a Bíblia chama de coração espiritual do homem. Só que o Espírito Santo, irmãos, quando ele vem a morar em nós, habitar em nós, ele não toca direto o nosso coração. Isso é um erro terrível que a religião e que a filosofia desse mundo fala. Siga o seu coração, confie na sua força interna, acredite em você mesmo. Mentira do diabo. O nosso coração não é digno de confiança e nós não podemos seguir o nosso coração.
A Bíblia diz até mesmo, não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração. Põe o teu coração no Senhor. E não confies no teu próprio entendimento. Ele endireitará as tuas veredas. A Bíblia nunca manda nós obedecermos nosso coração. Qual que é o veredito da Bíblia sobre o nosso coração? Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, sou quem sonda, esquadrinha o mais íntimo do coração. Então nós não podemos receber as coisas do Espírito apenas no campo mental filosófico. Paulo chega a falar que o homem psíquico, o homem que recebe só com uma análise mental, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. E para ele elas são loucura, e ele não pode recebê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A não ser que o Espírito Santo, por misericórdia, rompa a casca do que a Bíblia chama de homem exterior, que é a alma e o corpo, e consiga tocar na parte mais profunda do seu espírito, dando a ele uma intuição, uma carga de revelação, para renovar os seus pensamentos. Apesar de crente regenerado, você vai permanecer velho na sua vida espiritual, e eu também. Todos nós vamos ficar velhos, sem conseguir acompanhar o Senhor nos pensamentos de Deus. Porque a mente natural ainda é a que sobrecarrega o intelecto daquele que não põe o coração na dependência do Senhor. Os irmãos estão entendendo isso, irmãos? Agora em 1 Pedro 3, versículo 4, o que o apóstolo Pedro vai falar para nós? Presta atenção nessa expressão. Eu sei que a textual vai traduzir de um jeito, mas ela não está muito fiel ao que o texto grego diz. Eu queria ver que se alguém tivesse uma outra versão e pudesse ler, mas vamos ler. Lê a textual e depois quem tiver outra versão também. Eu falo textual porque eu sei que aqui a maioria dos irmãos acho que tem a textual igual eu, né? 1 Pedro 3, versículo 4. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traço de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Essa tradução do irmão Oswaldo está ótima. Alguém tem outra tradução? Qual? A Carol ali, ó. Carol. Mas o homem encoberto no coração... Ah, essa aí melhorou. Mas continua. O incorruptível traje de espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Essa tradução da irmã fala homem encoberto, a do irmão fala o homem interior do coração. A expressão homem interior é porque a nomenclatura que o Novo Testamento dá para o Espírito Santo unida ao Espírito do crente é homem interior. Agora, como o tradutor ali da tradução da irmã viu que havia a questão do homem interior escondido dentro do coração, quer dizer, lembra que o homem interior é o espírito humano, certo? Só que Pedro está falando que o espírito humano habitado pelo Espírito Santo, ele está escondido dentro da camada do coração. Então o coração não é a parte mais interior do homem. A parte mais interior é o espírito humano, onde habita o Espírito Santo, fazendo da união do espírito do crente com o Espírito Santo o homem interior. Esse homem interior está escondido pelas câmaras, pelos átrios do coração. E o que envolve o coração é o corpo. O corpo e o coração, que é a psique, junto com a consciência, que é a sede das emoções e toda a personalidade humana, isso é o coração. Né? Esse é o coração. E dentro do coração, é como se fosse um átrio mais médio, né, com uma parte mais velada interiormente. É o gráfico do tabernáculo. O átrio mais externo, o santo lugar e o santo dos santos lá dentro. Pedro está dizendo, irmãos, que o nosso espírito, habitado pelo Espírito Santo, ele está envolvido, escondido. É a parte oculta dentro do meu coração. É ali que o Espírito Santo, quando vem morar em nós, ele coloca a vida de Deus. É lá que você sente o Senhor, que você toca o Senhor e que o Senhor te toca. O Senhor nunca toca direto a sua mente. O Senhor nunca toca direto a sua vontade e a sua emoção. Ele toca o seu espírito. E aí o que acontece? Se a nossa consciência é trabalhada pelo Espírito Santo e purificada pelo sangue de Jesus, a luz que está dentro do espírito vai usar a consciência como uma ponte e sair para dentro da mente. Aí a mente, que era só intelectual, vai se tornar uma mente espiritual. Porque ela vai começar a compreender espiritualmente os conceitos divinos. Se não ocorrer isso, o crente vai ser um crente que tem o homem interior vivificado, porque o Espírito Santo está lá, mas o Espírito Santo está preso, como se fosse uma água
represada num dique, ele não sai. É por isso que o crente está regenerado, recebeu a vida de Deus, mas ele continua o mesmo crente, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano. Porque a vida que está dentro do espírito não passou para as partes da alma e do coração. Porque o homem interior está escondido. Quando a vida consegue passar pela sua consciência e atingir renovando a sua mente, aí ocorre o que a Bíblia chama de revelação. A semente brota. Então nós temos que pedir para o Senhor, Senhor, não me permita absorver tua palavra de forma intelectual, natural apenas. Não é que você não vai usar sua mente, não. Mas você tem que ficar atento aos movimentos mais interiores. Isso é com exercício, irmãos. Não tem fórmula aqui. Você precisa aprender na quietude a ouvir o Senhor no seu interior, mesmo quando você está lendo a palavra. Pedindo graça para Ele renovar seu intelecto. Porque, vamos ver agora Provérbios 4:23, por favor. Então, o homem interior, que é o espírito habitado pelo Espírito Santo, está escondido no coração. O coração são as câmaras externas a esse homem. Só que a vida que está dentro do seu espírito tem que sair do espírito e tomar as partes do coração. Se ele não faz esse movimento, o seu coração é um coração não transformado. A mente não é renovada e você não tem a revelação que Paulo está falando, que nós precisamos receber. Senão não tem como a palavra operar em nós, irmãos. Nós vamos receber a palavra só de forma intelectual, sem gerar transformação. Não vai ter crescimento, nem alteração nenhuma. Então, Provérbios 4:23 fala o quê? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa palavra fontes, no hebraico, se for mais preciso, é saídas. Porque a ideia é a seguinte: o seu espírito, circunscrito pelo coração, circunscrito pelo sua parte mais externa, que é o corpo. As saídas da vida, sabe por quê? Porque a vida de Deus entra dentro do seu espírito. E ela fica ali. O Espírito Santo começa a comunicar luz, vida, poder, coisas do mundo puramente espiritual dentro do seu espírito. Ele nunca toca direto à sua alma. Só que o que acontece? Se a sua consciência, que é uma parte do seu coração, lembra que está escrito aí? No coração está as saídas da vida. Não está escrito aí? Ele emana a vida. Ele emana a vida. A ideia é a seguinte. Deixa eu dar um exemplo aqui. O coração é como se fosse, irmãos, essa sala aqui. Que vai dar para outros cômodos. O coração tem várias partes. Mente, vontade, emoção e consciência. A consciência é a parte pivô. Aqui tem uma porta como se fosse um pivô, que dá acesso a um cômodo para o outro. A consciência é o órgão que fica entre o seu espírito mais interior e a saída para o seu coração. Se a consciência estiver purificada, sem acusações, sem problemas interiores, sem desobediência ao Senhor, porque quando você desobedece ao Senhor, a consciência começa a falhar, você começa a não sentir os toques do Espírito Santo, suas orações são interrompidas, o fluxo da vida é interrompido. Se a consciência estiver tratada, ela é a saída da vida do seu espírito para as partes do seu coração. Não dá tempo da gente ler tudo isso agora. Está tudo em Timóteo, em Provérbios, em outros textos. A consciência é a parte que funciona como um pivô entre o que está dentro do seu espírito para sair para o seu coração. Por isso que o Provérbios fala, nele está a saída da vida. Por meio do quê? Por meio da consciência. Por isso, João vai dizer na carta dele, se o coração não nos condena, temos confiança. Aí a fé cresce. Se o coração condena, tem problema na consciência, o que Paulo diz que vai acontecer? Essa pessoa vai naufragar na fé. Porque a fé, que é o conteúdo da vida espiritual, ela vai vazar. Ela não tem como passar de forma livre. Por isso que o crente não é renovado. Porque não tem como o Espírito Santo fazer nenhum movimento genuíno dentro dele. Está lá no espírito dele, ele foi regenerado, Jesus é o salvador dele, mas ele é o crentão. Sabe aquele crentão de 30 anos que não muda nada? Como um irmão lá de Bauru falava, é o crente Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim. Né? Aquela musiquinha da Gabriela lá. É o crente que fala, não, eu sou crente, mas você sabe, né? Eu sou crente, mas você sabe. Então, é esse crente aí. Que entra ano e sai ano, ele é a mesma coisa. Ele não consegue ouvir Deus. Deus não consegue falar com ele. Não é porque Deus não salvou o espírito dele, mas porque essa parte, irmão, essa parte do espírito tem problema na consciência. Agora, se no espírito, que é a parte pivotal entre o coração e a parte mais interna, e a parte mais externa do coração, né? A consciência está ali. E está clarificada pelo sangue de Jesus, então a vida vai sair. E vai passar do homem interior para o coração. Agora vamos para Efésios 3:17. Eu estou falando tudo isso para falar desse saber.
Porque esse saber não é só intelectual. Ele tem a ver com uma coisa que sai do seu espírito para a sua alma, para o seu coração, e a sua alma e o seu coração toca na realidade espiritual que a vida de Deus comunica. Aí você não tem como mudar mais. Aquilo altera você, aquilo gera transformação. Então, agora você pensa assim, não, irmão, você está falando isso aí, mas será que é isso aí mesmo? Deixa eu ler para você, vamos ler junto Efésios 3,17. Ali você vai ver Paulo orando, uma oração muito interessante. Ele está orando pelos Efésios, que já eram cristãos, mas ele diz que o homem interior dos Efésios, que é o espírito deles, tem que ser fortalecido, para que, mediante o fortalecimento do homem interior, Cristo passe do homem interior para o coração. Para que Cristo chegue a habitar no coração deles. Não é instantâneo a habitação de Cristo no coração de alguém. Ai, Jesus mora no seu coração. Quem já ouviu essa frase? Está errada. Jesus não habita no seu coração, ele habita no seu espírito. Se você deixar ele te transformar, ele vai passar para as partes do seu coração. Aí ele vai começar a controlar seus pensamentos. Você vai começar a pensar como ele, sentir como ele, desejar como ele deseja. Aí, irmão, ele passa do espírito para o coração. Do contrário, é só um crente que Jesus mora em mim, mora, mas no seu espírito. No seu coração, está só você lá ainda. E aí, o que acontece? As verdades tocam, irmão. Aí você vai ver as deficiências. A gente não consegue lembrar versículo. Dá sono na hora de ler a Bíblia. Tá entendendo? Você não retém nada que você lê. Tem facilidade para lembrar e fazer as coisas com a mente em outras áreas, mas no que é espiritual, é uma fadiga. É um peso. Por quê? Falta de renovação da mente. Então não tem revelação. E se não tem revelação, não tem poder e nem transformação. Sabe? Eu não ia nem falar essas coisas aqui, mas o Senhor acho que me impeliu a falar. E a gente precisa tocar nisso, irmãos. Porque senão a palavra não opera em nós. E se a palavra não operar, a gente vai lidar com a Bíblia como qualquer analista faz. Tá cheio de analista, tá cheio de ateu lendo a Bíblia, cheio de pessoas culturalmente lendo a Bíblia, mas ele não consegue além disso, porque ele está para fora do véu ainda. Então o que diz aí? Ó? Vamos começar no 14, vamos do 14 ao 17. Efésios 3, 14 e 17. Pelo qual dobro meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família recebe nome nos céus e na terra, para que vos dê, conforme a riqueza de sua glória, que sedes fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Aonde que o Espírito Santo vai fortalecer? No homem interior. Certo? Agora, por que Paulo está orando por incrédulo? É para receber Jesus que ele está orando? Não. Esses aqui são os irmãos Efésios, irmão. Já tinham recebido Jesus. Mas o homem interior, que é o espírito humano regenerado, tem que ser fortalecido. As faculdades do espírito têm que ser exercitadas. A gente exercita demais a mente, exercita demais a vontade, demais a emoção no que são para nós. Mas quem aqui já exercitou a intuição, a consciência, para ver se não tem culpa, mancha, mácula, problema com irmãos? Essa é a consciência sendo tratada. Depois você tem que exercitar a intuição. Aprender a ficar em silêncio diante de Deus, ouvir o Senhor de forma intuitiva. O homem interior fortalecido. Para quê? Para que o homem interior fortalecido com poder, mediante o Espírito Santo, o que vai acontecer? Aí continua o versículo. E assim habite Cristo. E assim, então se a vida ganhou poder no seu interior, no seu espírito, ele vai passar do homem interior para onde? Para o coração. E assim habite Cristo. Não está dizendo que Cristo já está habitando. É um processo. E assim habite Cristo em vosso coração. Pela fé. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então é assim que a gente tem que lidar com as coisas espirituais. Esse desejo, esse anelo, essa busca tem que surgir em nós em tudo que a gente vai tratar diante do Senhor. Senão, irmão, o Senhor, como dizia o irmão Gino, ele é muito delicado. Ele é muito fino. O Senhor, o espírito dele é como uma pomba mesmo. Suave e delicado. Ele não força as coisas. Se ele vê que não tem lugar, ele se vai. Não estou dizendo que ele vai de você não sabe, mas ele não penetra onde ele não é convidado, onde ele não tem abertura, onde nós não nos oferecemos. Né? Então, Paulo diz, quero que saibais com revelação. Por quê? Porque geralmente quando você vem do mundo, a minha e a sua mente vem velha e entupida, cheia de coisas que são contrárias ao que ele vai falar aqui. Mas nós vamos ver que o paradigma do mundo é totalmente errado. E que nós temos que aprender a ver segundo Deus vê. Então, continuando 1 Coríntios 11 agora. Quero que saibais
que a cabeça de todo varão é Cristo. E que a cabeça da mulher é o varão. E o cabeça de Cristo é Deus. Aqui tem uma coisa muito preciosa. Deus é cabeça do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o cabeça de todo varão, de todo homem. E o homem é o cabeça da mulher. No mundo isso é encarado como algo terrível. O que é isso? Alguns falam assim, Paulo era machista. Paulo estava pregando judaísmo aqui, esse judaísmo farisaico dele. Irmãos, mas vamos ver que a coisa aqui não tem nada a ver com isso. Existe uma glória. Ontem eu estava lendo com o Léo, com o Paulinho, com o Léo Almeida também, com o Igor, né? O fato de Cristo ser dependente de Deus é uma glória ou uma vergonha? Quem vai dizer que é vergonha Cristo depender de Deus? Né? Ninguém de nós aqui é louco, né? Falar isso. E nem vemos assim, né? Quanto mais alguém depende de Deus, não é glorioso? Porque Deus é a perfeição suma, irmãos. Tudo que está vinculado a Ele está perfeito. Então, porque Cristo depende de Deus em todas as coisas, lembre-se que nós estamos falando aqui no aspecto de governo, tá? No aspecto de economia. Em essência, Cristo é tão Deus quanto Deus. A essência do Filho e a do Pai é uma só. O Filho e o Pai, no que diz respeito à essência divina, eles têm a mesma autoridade, o mesmo poder e onipotência. Mas quando Cristo se fez homem, como homem que assumiu duas naturezas, não, assumiu uma natureza, né? Já tinha uma, que com uma natureza assumiu a outra e agora ele tem natureza humana, como homem ele veio depender de Deus. Porque qual foi o problema da queda? Foi a independência humana, não foi? Quando o homem pensou em seguir as propostas de Satanás. O homem desencabeçou-se de Deus. O que aconteceu? A desgraça e a tragédia. Claro, porque se Deus é o sumo bem, a suma perfeição, quando você se desliga dele, como um elo de corrente que se separa daquele que está segurando tudo, tudo desaba. Foi assim que toda a criação, inclusive encabeçada pelo homem, entrou em ruína. Agora, Deus precisava, como diz o irmão Irineu de Leão, eu vou usar um termo aqui que não é o termo que ele usa uma outra palavra, ele fala da palavra... Ele usa uma palavra grega que eu não vou lembrar aqui agora, mas o significado é como rebobinar a fita. É voltar, certo? Refazer o processo todo. Para recapitular. Essa é a palavra que ele usa, não em grego, mas o sentido traduzido dela é recapitular em si mesmo todas as coisas. O homem andou na desobediência e na independência. Então Jesus veio como homem, e como homem ele obedeceu em todas as coisas. E nele, na sua humanidade, os irmãos estão conseguindo acompanhar? Ele reverteu o processo da desobediência de Adão. Certo? Ele reverteu e deu glória pela sua dependência. Então, como homem, ele sempre depende de Deus em tudo. É muito interessante isso, irmãos. Porque ele diz assim, o filho nada pode fazer de si mesmo. Na forma que vê o pai fazer, assim ele faz. Eu não busco a minha própria glória, e sim a daquele que me enviou. Eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu tenho uma comida que vocês não podem oferecer. A minha comida, que é a coisa mais básica para a existência de alguém, Jesus está querendo dizer que fazer isso é como a fonte da existência dele. Consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Então ele faz o caminho inverso de Adão. E aí o que acontece? Ele recapitula em si todas as coisas. Isso é uma glória. Porque ao ele fazer isso, ele dá a glória que a nossa humanidade, que devia ser obediente, perdeu. Em Cristo foi recuperado. Por isso, como diz o irmão Gino, por esse amor tão grande, com Deus me reconciliou. Por esse amor tão grande, a glória restituiu. Ele restituiu a glória. Qual que é a glória do homem criado por Deus? A dependência de Deus. Mas o homem não dependeu. Então Jesus vem como homem para fazer o que o homem fez. Ele dá a Deus a glória que Deus merecia. E ele dá a nós a dignidade que nós perdemos. Porque ele agora é em tudo homem como nós. Eles falam, mas ele não tinha pecado. Mas quem disse que o pecado é humano? Nós somos menos do que homem por causa do pecado. O homem ideal é o homem que não peca. E Jesus é o homem ideal, porque ele é homem em tudo como nós, sem pecado. Então ele devolve essa glória perdida. E porque, assim como Cristo estar dependente de Deus é uma glória, é glória ou vergonha para o ser humano, para o homem depender de Cristo? É glória ou vergonha, irmãos?
Vergonha é o que somos com a nossa desobediência, a nossa rebelião. Isso que é vergonha. Né? Isso que é uma tragédia terrível. Agora, depender é uma glória. Agora, veja só. Se a gente pegar, então, que Cristo depender de Deus consiste na glória do nosso Salvador. O homem depender de Cristo é a glória do homem. E a mulher, então, nessa corrente, dependendo do homem, sendo o ponto que intermedia essa glória no seu aspecto mais interior, é uma glória também. Isso não é uma vergonha. E por que Deus quer isso na igreja, irmãos? Que essa dependência, certo? Seja mantida debaixo do seu governo. Porque aí nós vamos ver lá na frente que isso está ligado a um aprendizado e sinal para os anjos. Por que Paulo toca na questão dos anjos, quando ele fala disso? Porque aonde que começou o problema da rebelião? Quais foram os primeiros seres que se rebelaram? Foram os homens ou os anjos? Foram Satanás e seus anjos. Você está entendendo agora qual é o ponto, irmãos? Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque quando na igreja o que Deus deseja é mantido, os anjos que são rebeldes são expostos e envergonhados. E os que servem a Deus aprendem a sabedoria de Deus e admiram mais ainda os caminhos de Deus. Eu vou chegar lá, mas só adiantando, você acha que todos os anjos sabem tudo? Ou a gente pensa que às vezes as coisas que Deus está fazendo conosco aqui só se limita a nós, né? Mas na verdade, as coisas que Deus está fazendo com a igreja, irmãos, é para uma plateia espiritual. É para um anfiteatro espiritual. Existem criaturas, existem níveis hierárquicos de poder que nós não vemos, mas que Deus escolheu ensinar a eles por meio de nós. Vou dar um exemplo. Lembra quando Jesus pegou aquela criancinha no colo? A criancinha em si talvez nem sabia o que estava acontecendo. Jesus pega aquela criança que o pai trouxe. Segundo a tradição da igreja, aquela criança era Inácio de Antioquia. Por isso ele foi chamado de Teodorofo, aquele que a mão de Deus segurou. Então Jesus pega ela no colo e aqueles discípulos, tudo barbado, tudo marmanjo, olhando a criancinha no colo de Jesus. O que Jesus fala para eles? Apontando para a criancinha. O que ele fala para eles que queriam ser grandes, que eram os apóstolos, que era quem mais estava perto de Jesus com consciência? Jesus vai ensinar uma coisa para esses que tanto estavam com ele, que eles não conheciam. E Jesus vai usar a criança para ensiná-los. Quem não se converter e não se tornar como esta criança, não pode entrar no reino dos céus. Veja como uma criança, fraca, indefesa, pequena, está servindo de pedagogia para os apóstolos. Agora, grave isso. A igreja, composta de seres pequenos, fracos e limitados, mas que conhece a mente do Espírito Santo, em quem Deus está formando o caráter de Cristo, está servindo de pedagogia para os poderosos anjos. Há coisas do coração de Deus que Deus não contou para os anjos. Deus ficou em silêncio, sem contar para eles. Eles viram Deus criar todas as coisas, mas não entendiam o motivo de Deus tomar os caminhos que tomavam. E Deus foi deixando isso quieto, irmãos, em silêncio. Por isso que a Bíblia fala que a igreja é o segredo guardado em silêncio dos séculos e das eras. Quando Deus começou, por meio do Espírito Santo, formar seu filho na igreja, aí os anjos começaram a entender o motivo das coisas. Eu não sei se isso espanta você. Deus escolheu a minha e a sua vida humana para ser pedagogia para anjos e arcanjos. Porque tem coisas do caráter de Deus, não do poder de Deus. O poder de Deus eles conhecem. É como se os anjos fossem pessoas que viram um homem construir uma casa muito grande. E eles viram como que esse homem é rico e poderoso para construir essa casa tão grande. Mas eles não entendem ainda o motivo dessa casa ser construída. E aí, de repente, esse homem começa a colocar uns berços ali dentro, nos quartos. Fazer todo um enxoval. Aí vai ficando claro para as pessoas que esse homem poderoso quer ter uma família. Quer ter filhos. As coisas mais interiores, esse homem não conta para as pessoas que estão vendo de fora. Ele vai deixando e aparecendo conforme ele vai fazendo o seu propósito. E aí as pessoas vão se admirando. Assim foi Deus com relação aos anjos.
As coisas mais interiores, irmãos, as coisas mais belas, mais profundas, mais sagradas do coração de Deus, Deus não declarou para os anjos. Você quer a prova disso? Nós vamos ler os textos. Pedro, Efésios, tudo fala isso, que os anjos, eles ficam como que olhando pelo buraco de uma fechadura, tentando compreender a grandeza dessa salvação. E cada vez que eles vão compreendendo, eles se admiram com Deus. E Deus recebe a glória que é devida. Que espantoso que Deus tenha determinado converter e convencer anjos por meio da minha e da sua vida. Envergonhar os que são rebeldes e demonstrar sabedoria para aqueles que estão aprendendo. Isso é tremendo. Por isso que a questão do governo tem que ser mantida. Primeiro porque a rebelião começou com eles. Passou para o homem. Agora, Cristo vem como homem e se torna dependente de Deus. Isso é a glória restituída. O homem se submete a Cristo. Glória restituída. A mulher se submete ao homem. Glória restituída. A dependência que tem Deus como ponto mais alto do elo, sendo mantida. Vamos continuar lendo. Todo varão que ora ou profetiza, tendo algo sobre a cabeça, afronta a sua cabeça. Vamos entender isso aqui. Por que todo varão que ora ou profetiza tendo algo sobre a cabeça? Não está dizendo que o homem não pode usar chapéu nem boné e tem alguma coisa sobre a cabeça, mas ele não pode orar e profetizar assim. Por quê? Porque quando ele está orando ou profetizando, ele está tocando o trono de Deus, que é um trono de autoridade. Ele está tendo comunhão pública com o Pai, um trono de autoridade. E a autoridade desse trono fala de um governo perfeito. Agora vamos lá, irmãos. Quem que é a cabeça do homem? Cristo. Cristo, como cabeça do homem, está no emblema simbolizado em qual cabeça? Na cabeça do homem. Então veja, quando o homem cobre a sua cabeça, se ele representa Cristo, ao estar com a cabeça descoberta, se ele põe algo sobre a cabeça para ir diante de Deus, o que ele quer dizer? Que a comunhão entre Deus e o Filho está afetada. Que tem alguma barreira que impede Cristo de ter total acesso a Deus. Que a glória de Cristo não é digna de ser totalmente exibida, porque Cristo está representado na cabeça descoberta do homem. Tá dando para entender? Deixa eu falar uma outra coisa para os irmãos, para a gente entrar mais um pouquinho nisso. Quando Jesus veio nessa terra, os irmãos lembram quando ele chegou no Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Ele foi batizado. O texto de Mateus fala, então se abriram os céus. Irmão, deixa eu falar uma coisa. O céu, desde o terceiro céu, nunca se abriu para homem nenhum. Nunca. Os homens foram arrebatados para lá em visão espiritual. Alguns foram sim. Mas nunca o céu se abriu. Do terceiro, segundo e primeiro, escancarado para alguém. Sabe por quê? Porque desde que o homem pecou, houve uma barreira na comunhão do homem com Deus. Já que o homem desrespeitou o governo divino, então o céu se fechou para ele. Você fala, mas irmão, Ezequiel não fala que viu o céu aberto? Viu, irmão? Mas com visões de Deus, não com o céu aberto, o céu. Foi uma visão sobre o céu aberto. Todos os movimentos de Deus se revelando aos homens no Antigo Testamento era no céu, mas era no segundo céu. Nenhum homem tinha o céu em plenitude aberto para ele, porque havia uma separação entre Deus e o homem. E essa separação é demonstrada no emblema do véu do tabernáculo, por exemplo. Você já reparou que no véu do tabernáculo, quem aqui lembra quantas composições tinha no véu do tabernáculo? Deus mandou colocar um véu lá. Por quê? Por que esse véu? O que tinha nele? Querubins bordados, né? Púrpura, estofa azul, linho e carmesim. O querubim fala do quê? Fala da criação, da glória da criação. Significa que se o homem quer ter acesso a Deus, ele precisa satisfazer a glória, representando o ideal de Deus para a criação. Irmão, que homem está à altura desse ideal? Tem algum homem... Não, fora Cristo. Deus encontrou algum homem que tá nesse ideal? Não tem ninguém, irmãos, da raça humana que satisfez os requisitos da glória de Deus para a criação da raça humana, excetuando o Senhor Jesus. Então, havia um véu e aqueles querubins estão lá para lembrar.
Se você não cumpre esse padrão, por isso que Romanos vai dizer que todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Para que o homem tivesse acesso a Deus também, ele tinha que viver por Deus até a morte. Deus é digno de receber nossa devoção até o sangue. Porque Ele é aquele que nos deu a vida, Ele tem total direito de exigir ela de nós. Ela não nos pertence. Como Criador, Ele tem direito. Irmãos, isso é uma coisa tão profunda. Deus, como doador e sustentador da vida, se Ele pedir para alguém morrer, a glória dessa pessoa significa morrer. Você não pode morrer e glorificar alguém que peça fora Deus, porque ninguém tem autoridade sobre a vida, porque Ele não te deu vida. Agora, você não é o que banca a sua vida e de onde sua vida veio. Deus deu a sua vida a você. Portanto, como aquele da onde emana a vida, Ele tem total direito de requerê-la. E constitui a glória da criação se ela consegue ir até o sangue para honrar a Deus. Esse sangue, essa devoção que sangra em devoção, porque a fidelidade só é testada quando vai até a morte, é representada pelo carmesim naquele véu. Se o homem conseguir se devotar a Deus até morrer por Ele, sem em nada duvidar de Deus ou ser contra Ele, então ele também satisfez o requisito para estar na presença de Deus. Aonde Deus achou um homem assim? Que até mesmo quando estava morrendo, em nada se desarmonizou de Deus. Aí você fala, Jó sofreu, mas Jó também, irmão. Jó não passou no teste. Quando a coisa apertou mesmo, ele falou assim, maldito seja o dia que eu nasci. Ele não blasfemou contra Deus, mas ele ousou questionar. Ele ousou duvidar como todo homem fraco faz. Nem Jó foi aprovado nesse sentido. Todo homem tem que ser homem de verdade, como linho. Mas depois que o pecado entrou em nós, nos tornamos menos homem. Adão não teve coragem nem de ser homem para encarar a culpa diante de Deus e defender a esposa. Nem ser cavaleiro ele soube. Nem ter virtudes ele soube. Aquele linho na figura de Adão estava manchado. Então os irmãos estão entendendo que essas coisas que estão naquele véu representam a separação que nós temos para com Deus por causa que nós não satisfazemos os requisitos agora. Mas aí vem Jesus, irmãos. E eu pergunto para os irmãos, ele glorificou a Deus ou não? Ele foi fiel até a morte, sangrando ou não? Houve alguma dúvida dele a respeito do caráter do Pai? Até quando ele sabia que ia custar para ele perder a presença de Deus para nos colocar na glória, ele falou assim, mas todavia seja como tu queres e não como eu quero. Feita a tua vontade. Ainda na cruz, o último ato de Cristo foi entregar o Espírito. Sim. Pai, nas tuas mãos eu entrego. Total dependência. E o linho? Jesus era homem com virtudes humanas ideais ou não? Sim. Não, tudo nele era equilibrado e perfeito. Ele era um homem, como diz o irmão Sanders, que tinha todas as graças femininas sem ser efeminado. Nele havia uma profunda sensibilidade que lembrava Jeremias, que era capaz de chorar e se emocionar delicadamente. Mas era tão austero como Elias. Como é que você combina essas duas personalidades sem dar confusão num homem? Sem dar conflito. Né? Eu ouvi falar de uma carta de Pilatos para Tibério. Depois que ele crucificou Jesus, a carta ele diz assim, um homem austero e piedoso como esse jamais se viu. Ele só ficou ali, Jesus só ficou em silêncio diante dele, irmão. Não precisou fazer nada, não fez milagre, nada, só dele estar diante do Senhor. Esse foi o veredito que ele escreveu para Tibério. Um homem austero. O que é um homem austero? Sisudo. Um homem que sabe ser homem. Sério. Resignado, sério, porém piedoso. Tal qual esse, nunca se viu. Nem jamais se verá. Ele satisfez tudo isso. Então agora, para Jesus, irmãos, o véu tem que estar aberto ou fechado? O que você acha que tem que acontecer? Por isso que a hora que esse homem morre, ele consuma tudo, Deus pessoalmente rasga de cima a baixo aquele véu. Alguém passou em todos os requisitos.
o véu está rasgado. Já no que diz respeito a ele, e aquilo ali foi por causa de nós, claro, mas no que diz respeito a ele, quando ele saiu do batismo, a Bíblia não diz só que o céu se abriu. Marcos fala que o céu se rasgou para ele. E o pai falou, este é meu filho amado, que me dá todo o prazer. Então, ele é o homem perfeito ideal. Para ele não tem separação, não tem céu fechado, você está entendendo? Então, como ele está representado na cabeça do varão, porque ele cumpriu independência, todos os requisitos do governo divino, o varão que o representa, porque foi criado como imagem dele, tem que aparecer ou ser coberto? Tem que aparecer. Você tá vendo? Então, o homem não pode cobrir a cabeça quando profetiza ou ora, porque ele está indo diante de Deus representando esse mistério. O mistério da glória de Deus, que é digna de ser vista. Irmãos, isso é maravilhoso. Você está ensinando para os anjos que só Cristo, que é representado na sua cabeça, é digno de ser admirado. Isso também envergonha Satanás. Porque Satanás, como uma criatura, e por ser criatura, deveria estar escondido debaixo da proteção de Deus. Mas o que ele tentou fazer? Tentou ser cabeça por ele mesmo. Mas quando o varão que está representando Cristo, o homem que depende, quando ele aparece, ele diz o seguinte, só Jesus Cristo é digno de ser admirado. E aqui nós vamos manter essa ordem. E a mulher? Por que a mulher, quando ela vai orar ou profetizar, ela tem que cobrir a cabeça? No caso dela, é vergonhoso, ela não está coberta. Porque agora nós vamos ver um outro mistério, irmãs e irmãos. Que se a gente tocar nisso, vai mudar a forma da gente ver. Porque se você não vê, você vai achar que é vergonhoso. Ah, que é isso? Está me tratando como inferior. Não é inferior. É um outro privilégio que Deus deu para as irmãs. Para exemplificar isso, deixa eu falar uma coisa. Quando Deus vai tratar com o perdão dos nossos pecados, diante dele, como um fato, qual é o animal que ele usa? Lá no livro de Levítico, capítulo 16, no dia da expiação, quando o pecado vai ser coberto, vai ser feita expiação, qual é o animal que Deus pede como sacrifício? Oi? Quem falou? O bode, para mandar pro deserto depois. Não, mas para Deus, porque o bode... Não, Não vejo. é um novilho. O cordeiro tem um outro lugar, né? E o bode também é apresentado ali, mas para representar outro aspecto da obra de Cristo, mas não essa de ser para Deus. Porque o sangue do novilho, ele é morto no átrio, e o sangue é levado dentro do Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança, em cima da tampa do propiciatório, e aspergido 7 vezes. Aquele sangue lá fora do novilho macho é levado para dentro do véu. Aí depois o sacerdote sai de lá, e ele pega e faz o quê? Ele pega 2 bodes vivos, macho também, bodes, e ele lança sortes. Um vai para Iavé, o outro vai para Azazel. O bode que vai para Iavé, ele sacrifica, mas não por ele nem pelos seus filhos, ele sacrifica pelo povo. Porque o novilho, como é para Deus e para o sacerdote, né, ele é levado para dentro do véu, mas é pelo sacerdote e a família do sacerdote. Depois o bode é sacrificado pelo povo de Israel. E o bode que fica vivo, o sacerdote põe os pecados do povo todo sobre esse bode e manda para o deserto. Afastado e banido da presença de Deus. Todos esses ritos falam da obra de Jesus. Mas tem um ponto interessante aqui, irmão. Não tem fêmea nesse sacrifício. Só tem macho. É novilho, são bodes, não tem novilha e não tem cabra. Por que será? Porque, deixa eu explicar aqui para os irmãos. Quando Deus na Bíblia fala da vida masculina, ele está falando da verdade, do fato espiritual, do princípio, daquilo que não pode ser mudado, como um fato, uma verdade feita diante de Deus, a verdade objetiva, certo? Fora de mim. Quando Deus fala da vida feminina, aí não é a verdade objetiva, é subjetiva. Aí não tem a ver com a verdade, tem a ver com a experiência com essa verdade. Agora deixa eu falar para os irmãos uma coisa. Para perdoar o pecado da nação de forma nacional, uma vez por ano, é que não dá tempo, irmão. O Léo falou assim, compartilha com os irmãos. Eu falei, tá, vamos lá. E é tanta coisa para falar. A gente precisaria de umas 4 reuniões só para estudar o dia da expiação, para os irmãos verem a beleza disso.
Não, mas não dá tempo. Agora não, mas o Senhor ainda vai dar esse tempo. Não, mas eu sou extremamente tentado. É tremendo esse negócio. Ó, a vida masculina fala do que Deus fez fora de nós. Jesus morreu dentro do meu coração ou lá no Calvário, 2000 anos atrás? No Calvário, não foi? Isso é representado pelo novilho. Mas quando a morte de Jesus é processada na sua consequência dentro de mim, quando aquele perdão que ocorreu lá vem para dentro da minha experiência, aí ele não é representado pelo novilho, sim pela novilha. A vida feminina fala daquilo que é subjetivo e daquilo que é experimental para com essa verdade. Então você tem a verdade e a experiência com a verdade, o objetivo e o subjetivo. Deu para entender isso? Eu vou explicar para os irmãos com mais detalhe. Tanto é que para falar do perdão que era feito uma vez por ano, é o novilho, é o macho que aparece. Porque é uma obra para Deus, é objetiva, fora. Tá entendendo? Agora, quando no deserto o povo marchava no seu caminhar diário e se manchava nessa jornada, aí Deus não media um novilho. O que ele mandava fazer? Para purificar o povo na experiência do andar diário. Não para prover perdão diante de Deus, mas para aplicar esse perdão na consciência do homem. Aí qual era o animal que ele usava? Uma novilha vermelha. Muito interessante, irmãos. O livro dos sacrifícios na Bíblia é Levítico. Não é? Levítico já foi chamado de o manual do sacerdote. Tudo sobre sacrifício aparece em Levítico. Números não é um livro de sacrifícios. Números é um livro de marcha e guerra. Mas tem um sacrifício que só aparece em Números e não em Levítico. A novilha vermelha não aparece em Levítico, aparece em Números 19. Mas Números não é um livro de guerra, de experiência de batalha? Por que a novilha está ali? Porque agora Deus não está falando do perdão diante de Deus. Deus está falando da experiência do pecador com esse perdão. O que esse perdão vai fazer no coração do pecador que já foi perdoado diante de Deus. Porque uma coisa, irmão, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando Deus perdoa a Adai, ele perdoa ela de uma vez por todas, de todos os pecados. Só que a Adai não tem nem consciência do tamanho desse perdão. Jesus morreu por ela e perdoou ela de tudo, como novilho. Mas à medida que a Adai vai se apropriando disso, e vai tendo consciência do que foi esse perdão, para ela, Jesus é a novilha vermelha. Ele morre diante de Deus como o novilho, mas na experiência ele é a novilha com a cinza queimada. Por quê? O novilho dá o perdão da... Calma aí, é tanta coisa para falar, eu tenho que ser devagarzinho. Quando o sangue é levado de fora do átrio para dentro do véu, representa o quê? Jesus morreu na cruz e o sangue dele foi levado aonde? No céu, diante de Deus. Alguém viu isso? Alguém viu o sangue entrar lá? Não viu. Assim como ninguém viu o sacerdote levar o sangue para dentro do Santo dos Santos. Só que a novilha queimada, que pegava a cinza dela e colocava em água, e aspergia na cabeça dos sacerdotes, alguém via isso? Aí via. Porque agora está falando da experiência com aquele perdão. O perdão foi provido diante de Deus e experimentado no viver diário do pecador. Para a experiência do pecador é a cinza da novilha. Para prover esse perdão antes de ser experimentado, é o novilho. Então a vida masculina fala do que acontece objetivamente. A vida feminina fala do que acontece experimentalmente, subjetivamente. Tá dando para entender, irmãos? Há coisas que Jesus já fez por nós. Tudo que Jesus fez por nós, provendo perdão, segurança, o sangue, tudo está representado no novilho. Mas sempre que você fala assim, Senhor, me purifica com esse sangue, quando é colocar na sua experiência, isso é a cinza da novilha, na água. O que é a água? É o Espírito Santo. É o que Cristo fez mediante o Espírito Santo tocando você. A vida feminina, então, fala do que é para dentro, enquanto a vida masculina fala do que é para fora. A vida feminina fala da experiência, da sensibilidade, enquanto a vida masculina fala dos fatos e da verdade racional. A vida masculina aparece, a feminina se esconde. Porque a mulher foi criada naturalmente por Deus para representar aspectos de glória subjetiva, de glória interior, daquilo que de tão belo tem que ser cultivado e não mostrado para quem não é digno. Tanto que ela foi escolhida para gerar o Salvador. Exato, irmão. Todas as coisas são internas. Você está dando para entender, irmãos?
A mulher, por isso que a mulher é mais subjetiva do que o homem. Quantos aqui já ouviram falar, essa mulher é presa em tantos sentimentos? Não é essa mulher, toda mulher é assim. Não é a sua esposa só que mais sente do que pensa. Toda mulher mais sente do que pensa. Isso não é a mulher, o homem pensa para falar, a mulher fala para poder pensar. Você já teve aquele caso assim que a mulher pensou um monte de coisa na cabeça, ela só falou 3. Mas na cabeça dela, tudo que ela pensou, você já sabia. Você acompanha, mas é que ela não consegue pensar como homem. Mas assim, isso tem que ser racionalmente. O homem vai no mercado e fala assim, ó, me dá a lista do que eu vou trazer. Bom, aí a mulher fala assim, vai lá e pega pra mim tudo o que é diz respeito à cozinha. Aí pronto. Ele vai lá no mercado, ele pensa assim, cozinha. Bom, primeiro que ele tem que entender o que ele está chamando de cozinha, né? É detergente? É sabão? É pra pia da cozinha? Ou é para cozinhar no almoço? Mas na cabeça dela está tudo certo, porque ela já sentiu, já vivenciou tudo que ela vai fazer. Aí chega ele com 2 sacolinhas. Mas você não trouxe nada que eu queria. Mas você não falou que era coisa de cozinha? Porque, irmãos, a mulher, ela mais sente do que raciocina. O homem mais raciocina do que sente. A mulher foi criada, isso é uma glória das mulheres, para representar as coisas interiores do caráter de alguém. Enquanto o homem deve representar as coisas exteriores. O homem vê uma fazenda lá no Mato Grosso e não acha a cueca dentro do guarda-roupa. Agora ele fala assim, ai, cadê minha cueca? Né? A esposa fala, tá aí dentro da porta. Não tá, que eu já olhei. Olha que se eu levantar daqui e for aí. Não, mas não tá, eu já falei. Tá na porta. Ela vai lá e ela acha. Acha até o que ele não tinha pedido. Porque ela consegue ver as coisas que são minuciosas. Enquanto ele só consegue ver as de longe, grande. Porque Deus fez a mulher desse jeito. Né? Deus fez a mulher assim. Porque ela representa o que é subjetivo. O homem representa o que é objetivo. O homem é para fora, a mulher é para dentro. O homem é racional, a mulher é emocional. Não é que ela não pensa. Estou chamando as irmãs aqui de seres que não pensam. Mas ela mais sente para poder pensar. Ou à medida que ela sente, ela pensa. Enquanto o homem mais pensa do que sente. E assim os dois têm que ser complementados. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Porque se a mulher foi criada por Deus para ser assim, ela tem uma glória que não foi dada ao homem. Ela representa as coisas preciosas da interioridade. E deixa eu dizer uma coisa aqui. Que vida tem sentido sem as coisas realmente profundas e interiores? O homem é capaz de fazer aí os planos de urbanismo, de empresariais. Mas o Chesterton, esse homem de Deus, né, esse nosso irmão do passado, dizia assim, que as coisas mais grandes só têm sentido quando elas servem para as coisas pequenas. São as trivialidades que dão significado para as grandiosidades. Faça o teste para você ver se não é verdade. Por exemplo, o irmão sai para trabalhar. Sua esposa fica em casa? Ela é do lar? Tarde sim. Você passa o dia todo fora de casa. O que você mais quer a hora que você termina o trabalho? E você está trabalhando para quê? Para poder chegar em casa, dar uma vida digna para sua esposa, para que você e ela possam alegremente vivenciar o amor. Vivenciar algo subjetivo. Não sei se eu estou conseguindo impressionar os irmãos com isso. Se você não faz com que as grandes coisas sirvam para essas coisas menores, sua vida é pobre e não tem sentido. O Samuel trabalha, tem as demandas. O Léo tem as demandas dele fora trabalhando. Mas para que ele faz isso? Para poder chegar em casa e abraçar a Ayla e a Jéssica. E falar, oi meu amor, dá um beijinho nela, brincar com a Ayla. Mas a Ayla é uma criancinha, tão inocente, tão pequena, tão pura. Mas pergunte pro Léo se a vida dele tem sentido em ganhar o mundo todo se ele não puder satisfazer essa criança. Se ele não puder ter a subjetividade do lar. Se ele não puder ter a subjetividade dos sentimentos e das coisas internas. As coisas grandes só têm sentido se decoram de honra as menores. E quem representa as coisas internas
finas, delicadas e subjetivas, até de mesmo de forma natural? A mulher. Então a mulher tem uma glória que não é dada ao homem. O homem tem a glória de aparecer, a mulher de esconder o que é digno. Porque o que é digno demais não pode ser mostrado para qualquer um. Por isso que Deus diz em Isaías 4, sobre toda a glória haverá uma proteção de cobertura. Porque o que é muito belo, o que é muito valioso, é para poucos que você mostra. Não é verdade, irmãos? Jardim fechado és tu, fonte selada, não é? Não é o que Salomão fala para a Sulamita? Porque é isso o papel da mulher. O Chesterton falava então assim. Ele escreveu um livro chamado O que há de errado com o mundo? E ele é um pensador, um grande cristão, filósofo, escritor, dramaturgo. O que esse homem vai dizer que está de errado? Tem tanta coisa errada com o mundo, né? O que ele vai dizer que está errado com o mundo? Aí ele escreve assim no livro: o que há de errado com o mundo é que as mulheres não ficam mais em casa. Lembra, naquela época o feminismo não tinha começado ainda. Ele estava em germe. Mas o Chesterton já estava vendo isso como o profeta do bom senso que ele era. É aqui que vai desembocar a ruína da nossa sociedade. Sabe por quê? Ele falava assim, sabe por quê? Porque quando a mulher aceitou a mentira de que ficar em casa, sendo esposa e cuidando dos filhos é uma desonra, sabe o que acontece? Ela vai trabalhar para outro homem fora. Só não se sujeita ao esposo. Para outro homem ela trabalha. E enfiaram na cabeça dela que isso é digno. Se sujeitar a outro homem, mas não ao esposo. Aí o que acontece? Com quem ficam as crianças? Com o Estado. E o Estado faz o quê com as crianças? O que quer, irmãos. E aí o homem, o Chesterton diz assim, o homem vai lá fora para lidar com o mundo da mentira, que é o mundo público, onde ele tem que fazer bonito para conseguir trazer o alimento, sustento, qualquer coisa para dentro de casa. É a mulher que tem o privilégio de, a hora que ele chega, mostrar para ele as coisas que realmente importam. Que é a sua família. Aí ela não está também. Quer dizer, as coisas grandes perderam o sentido. Porque elas não dignificam as que são pequenas. Então os irmãos estão vendo? Porque a mulher representa aquilo que é de mais glorioso. Mas o que é muito glorioso tem uma glória de ficar escondido. Então a mulher... Por quê? Agora vamos continuar no texto aqui, no 1 Coríntios 11. E Paulo vai dizer que de forma natural a mulher foi feita dessa forma. Por isso que para ela é glorioso se cobrir. É glorioso ter decoro. É glorioso ser discreta. É glorioso representar o emblema que ela veio de forma natural exibir. O homem exibe o que de muito glorioso tem que ser mostrado. A mulher o que de glorioso na dependência tem que ser escondido. E assim o governo de Deus é mantido. E ao mesmo tempo ela envergonha os anjos, que sendo criatura, que deveriam ficar escondidos debaixo do governo de Deus, tentaram aparecer. Quando os anjos veem as mulheres se comportando dessa forma, os de Deus aprendem, os de Satanás são envergonhados. E que maravilhoso que a mulher, que de constituição é o vaso mais fraco, envergonha os poderosos anjos rebeldes. É Deus pegando o vaso mais fraco para reduzir a nada os que disseram que eram alguma coisa. E aí Paulo vai dizer que a mulher, na sua missão de mãe, ela gera filhos na sua missão de mãe, sendo salva. Salva do quê? Do engano. Porque se ela aparece, se ela sai fora do padrão divino, ela fica suscetível ao ataque do engano, ao ataque do mundo público que não era para ela. Como na queda, né? Uma queda, como ela fez com Adão. Aí Paulo diz então, né? Porém, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta afronta a sua cabeça. Por que ela afronta? Porque ela foi criada para representar o mistério da cobertura daquilo que é glorioso. Enquanto o homem é daquilo que deve aparecer por ser glorioso. Cristo, representado no homem, a humanidade dependente de Cristo, representada na mulher. Cristo está representado na cabeça do varão. O ser humano, homem e mulher, está representado na cabeça da mulher coberta. A humanidade, estou falando do gênero humano, ela tem que aparecer ou ser protegida em Cristo? Então a mulher que representa o gênero humano tem que estar coberta. Agora o homem que representa Cristo, que é o único aceito por Deus em quem tem toda a glória, tem que aparecer. Tem que aparecer. Porque a mulher representa aquilo que de glorioso na dependência, tem que estar coberto e protegido. Irmãos, isso é lindo. Nós estamos aqui como seres humanos redimidos
para representar aquele ideal da humanidade que está protegida no Senhor. Que não tenta por si mesmo achar um caminho, como Lúcifer tentou. Entendeu? Então, por isso que agora, acho que fica mais claro a gente ler os versículos que vem adiante. Ó. Porque se a mulher não se cobre... Perdão, estou lendo o versículo 5 agora. Porém, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, afronta a sua cabeça, pois é igual a uma que ha sido raspada. Ou seja, se você, a mulher, falando para as irmãs, você ora ou profetiza com a cabeça descoberta, é o mesmo que você está com a cabeça raspada. Por quê? Lá na frente ele vai falar que o cabelo da mulher, sendo longo, tendo cabeleira, representando aquilo que naturalmente a cobre, é para que a própria natureza ensine a beleza da mulher representar o que é subjetivo e o que deve ser protegido. Então o cabelo lhe foi dado como um véu. Não é que o cabelo é o véu, que na Assembleia de Deus ensina. Não substitui. Os irmãos da Assembleia de Deus, tem até uma fita que correu muito solta aí nos anos 80 e 90, o testemunho de Adão de Campos, né? E olha que coisa doida, irmãos. Perdão, viu? Toda experiência é bem-vinda desde que passe pelo filtro da Bíblia. Mas eu lembro que eu assisti essa fita, esse testemunho de um irmão que tinha supostamente morrido. Ele era presbítero da Assembleia de Deus, aí morreu, ainda descrente. Aí Jesus apareceu para ele, né? Logo que ele, na verdade assim, ele era descrente, se converteu, e logo que ele se converteu ele morreu. Teve um problema cardíaco lá, teve um infarto e morreu. Jesus entrou dentro do hospital, levou ele, mostrou o inferno para ele, mostrou todas as coisas do inferno, do abismo. Aí subiu com ele para o céu, chegou lá na porta do céu, está no testemunho dele. Tinha um anjo bem grande na porta do céu, bem grandão, assim, com um livrão bem grande. Era o anjo dos nomes anotados no livro. Aí chegava o santo lá no céu, né? O santo é o crente que chegou, que morreu, ia para o céu. Chegava lá e o anjo falava assim: o que tu fizeste lá na terra? Chegava uma irmã: o que tu fizeste lá na terra? Ah, eu servi a Deus, mas eu me desviei. Quem mais tu fizeste lá na terra? O anjo aumentava a voz. Já. Eu me arrependi. E o seu cabelo? Eu deixei crescer. Então pode entrar. E a irmã entrava. Aí esse anjo chamava um outro anjo, o anjo das gavetas de ouro. Aí lá, esse anjo da gaveta de ouro puxava a gaveta, estava o cabelo da irmã virado a ouro lá no céu. E ela saía saltando de alegria, né, para encontrar com Jesus. Aí chegava uma outra irmã desviada. Né? O que tu fizeste lá na terra? Ah, eu peguei. Quem mais tu fizeste lá na terra? Eu tosquei. E o que você fez? Eu não me arrependi. Chama um outro anjo. Agora não é o anjo da gaveta. Vem um anjo das cordas. Jogava aquela irmã no chão igual uma ovelha, com as pernas para cima, os braços para cima, amarrava ela igual uma coitada. Aí pegava a irmã assim com tudo e jogava lá de cima. Aí a irmã caía. Passava um demônio parecendo um gárgula, um falcão assim no céu. Catava a irmã, já levava pro abismo. E o cabelo dela ficava transformado em ouro no céu. É tudo um loirinho no céu. Aí o cabelo. Aí a irmã está entrevistando: irmão Adão, mas o cabelo. Fala, é o véu, irmão. É o véu das irmãs. Ah! A irmã entrevistadora: então quando a Bíblia fala de véu, você pode ler lá, Paulo está falando que o cabelo é o véu. Paulo não fala isso. Eu não sei quem deu essa visão para ele aí. Paulo nunca falou isso. Hã? Eu não sei quem deu essa visão para ele. Que anjo é esse? O que é isso aí? Mas não é o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando que o cabelo lhe foi dado como uma cobertura. Por que Deus deu o cabelo de forma bela para a mulher, como uma cobertura? Para lembrar a mulher de forma natural que ela tem que ter uma cobertura espiritual. Entendeu? Aí por isso que Paulo vai dizer o seguinte, continuando o versículo aqui, ele vai falar assim, ó. 6. Porque se a mulher não se cobre, que se rape, que se tosqueie. Agora, irmão, se o cabelo é o próprio véu, que sentido tem ela ou se cobrir ou se tosquear? Porque se ela vai se tosquear porque não se cobriu, é porque a cobertura é além do que o cabelo que está para ser tosqueado. Note que Paulo está falando, se ela não usa uma cobertura, então que raspe o cabelo. Então cobertura e cabelo são duas coisas diferentes. O que Paulo está dizendo aqui é que a mulher, de forma natural, Deus a cobriu de forma bela com o cabelo,
para que ela lembre que a natureza dela é subjetiva, que a natureza dela é a descrição, que a natureza dela é a dependência, que a natureza dela, que representa o gênero humano dependente do Senhor, é uma natureza que lembra a glória da submissão e do que de tão belo não deve ser exibido. É assim que Deus quer a humanidade, redimida em Cristo. Nós também, nós não somos feitos para ficar aparecendo. Nós somos feitos para ficar protegidos no Senhor. E quem que fica aparecendo? O Senhor que está nos protegendo. Esse é o normal. Cristo engrandecido e nós diminuindo, não é? Quem que representa Cristo? O homem. Então por isso ele não cobre a cabeça. Mas quem que representa nós, a humanidade redimida? A mulher. Então a mulher se cobre para dizer o seguinte, representando a igreja, o povo redimido, o homem redimido, nós estamos aqui para envergonhar os anjos rebeldes que quiseram aparecer e para ensinar a sabedoria da humildade e da dependência para os que estão aprendendo a sabedoria de Deus. E se ela não quer, Paulo está falando, se esse objetivo maior de Deus ter feito ela com natureza subjetiva feminina e dando a ela beleza pela cabeleira, se ela de forma natural não aprende isso, então o cabelo natural não alcançou o objetivo superior, que era ter uma cobertura sobre a cabeça. Então se ela não quer usar nem véu, que raspe o cabelo também, fique careca. É isso que Paulo está falando. Se ela não quer nem usar a cobertura enquanto ora, então não tem sentido ela usar nem o cabelo. Porque o cabelo lhe foi dado como um véu. É isso que vamos ler aqui no versículo... Não, vamos primeiro no 14. À luz do que a gente leu aqui no 6 e no 7, vamos ver o 14 que aí vai ficar melhor. A natureza mesma não vos ensina que se o varão tem o cabelo longo, lhe é uma desonra? Aí o versículo 15. Porém, se a mulher tem o cabelo longo, lhe é uma glória. Por que para a mulher é glória isso? Porque ela diz respeito às coisas internas. A discrição, a dependência, o subjetivo. E quando o cabelo dela cobre, é para representar que ela está mostrando um emblema do que ela foi criada para ser. Assim como ela é a esposa do varão, a humanidade é a esposa de Deus. Deus, representado no varão, tem que aparecer. Deus em Cristo no varão. Mas a humanidade, que é a esposa de Deus, tem que estar protegida nele. E esse é o sentido mais antigo da esposa usar o véu no casamento. Por que ela vai com o véu na hora de casar? Pelo menos era assim, antigamente, quando ainda se sabia até por que essas coisas eram feitas. É para dizer o seguinte, a partir de agora, eu não existo como uma cabeça independente. Eu existo dele. Somos uma só carne. E ele aparece enquanto eu estou escondido no seu amor. Que coisa linda, irmãos. E por isso que antigamente, né, a mulher, muito mais do que antes, ela ficava com o sobrenome do seu esposo. Se ele é o Monteiro, ela é a senhora Monteiro. Mas ela é Monteiro como ele. E ela está protegida nele. Escondida nele. Como nós estamos escondidos em Cristo. Perdão. Eu ia levantar, viu? Não ia ficar sentado de jeito nenhum. Não tem jeito. Então os irmãos estão vendo? Para a mulher trata-se de uma glória. Aí que Paulo continua, porque ao igual que o véu. Não é que o cabelo é o véu. Mas como um tipo de véu, lhe é sido dado o cabelo longo. Viu? Então isso diz respeito às glórias das funções diferentes debaixo do governo divino. Que é para exibir a glória de Deus. Que coisa bela quando a igreja então está debaixo dessa revelação. E os irmãos estão orando com a cabeça descoberta e as irmãs com o véu. Para mostrar o quê? Eu estou representando o que os homens, no geral, estou falando de gênero humano, devem ser. Aqueles que têm a experiência do amor guardado, protegido em Deus, em Cristo. E os homens estão mostrando o Cristo que tem que aparecer. E isso envergonha toda a insurgência rebelde dos anjos caídos. Mostrando a verdadeira divindade de Deus. A verdadeira divindade, a verdadeira harmonia, a verdadeira perfeição, o verdadeiro governo antigo.
E por isso a mulher deve trazer véu por causa dos anjos. Aí, irmão, isso aqui não tem nada a ver com essa coisa que andam falando por aí, se você for ouvir alguns outros pastores falando que isso aqui era coisa, é porque Paulo manda a mulher pôr o véu, porque as prostitutas de Corinto raspavam a cabeça. Então aí agora a mulher tem que pôr o véu para ela não ser confundida com prostituta. Mas se fosse desse jeito, ela já estava careca, por que Paulo está falando para ela pôr o véu ou então raspar a cabeça? Se ela já estava careca, como é que ela vai raspar o que já está raspado? Tem lógica, né? E outra, o que tem a ver as prostitutas com o problema cultural de Corinto com os anjos? Os anjos são culturais? Os anjos são coisas culturais? Era para fazer isso no culto, não era para fazer na rua. Como É? que se confundir? Aqui está falando do momento da oração, do momento da comunhão pública da igreja. A mulher faz isso. Não está falando para fazer na rua. Está falando que é para fazer por causa dos anjos, não por causa de um problema de um passado na prostituição. E outra, está falando para que se ela não tiver véu sobre o cabelo, então que raspa o cabelo. Mas se ele está falando para ela pôr o véu porque ela já era careca, ela vai raspar o quê? Se ela não tiver o véu. Vamos supor que seja para prostituta. Então Paulo está falando para prostituta. Não é o caso. Paulo está falando para uma irmã que era prostituta no passado. Que Corinto era uma cidade cheia de prostituição feminina nesse caso. Aí a irmã se converteu, né? Deixou de ser prostituta, virou cristã, mas ainda está careca. Aí Paulo falou assim, olha, porque você está careca, para você não ser prostituta, põe o véu. Mas se você não pôr o véu, então raspe a cabeça. Mas peraí, raspar o quê se ela já está careca porque é prostituta? Você vê que não tem sentido. E o motivo que Paulo dá do véu não é prostituição cultural em Corinto. É os anjos. E os anjos não tem a ver com cultura, irmão. Os anjos têm a ver com realidades espirituais. Tá dando para entender? Então, essa ideia aí, primeiro também outra coisa. Não tem nenhuma fonte arqueológica séria que prove que as mulheres em Corinto usavam véu por causa que eram prostitutas. Não tem nada disso aí na história. Todas são, vamos dizer assim, opiniões, certo? Tiradas da cartola. Para dizer que esse mandamento não tem que ser obedecido. E sabe por que isso? De novo, aí eu volto lá naquilo que a gente começou a falar. Porque a mente dos irmãos não é renovada para entender a beleza do governo de Deus. E Satanás é sempre contra o governo. Ele sempre quer manter a desarmonia, a desordem, a insurgência, o desrespeito ao que Deus determinou. Né? E você vê que aqui não está falando de inferioridade, porque Paulo diz que, embora, né, a mulher deve submissão e trazer esse emblema de autoridade, ele não está falando que por isso a mulher é menor que o homem. É porque no governo ela tem que representar um aspecto diferente. Porque quando vai falar da dignidade de cada um, ele fala assim, mas no Senhor nem o homem é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem. Porque assim como a mulher proveio do homem, depois o homem para nascer teve que vir da mulher. Então, dignidade da espécie está por igual. Paulo não está tocando na dignidade aqui. Ele está tocando em aspectos diferentes do governo, do que Deus estabeleceu em Cristo. Amém? Então isso é a posição que Deus espera de nós, né, no nosso congregar, no nosso caminhar. Agora é claro, irmãos, isso precisa de revelação, né? Você percebe assim, por quê? A hora que falou a primeira vez, vou pôr, pum. Mas quanto daquilo era revelação? Quanto daquilo era revelação? Porque se não for ruidar, se não for revelação, se não for um saber por revelação do Espírito, a mente absorveu só como um aspecto intelectual. Aí não vai, irmão. A luz, né, é a luz da vida. Tudo aquilo que ilumina de verdade com revelação também traz vida, e a vida transforma. Porque no começo várias, né? Então vamos pôr tal. Aí depois você vê assim, passa 3, 4 meses, mas já não põe, a outra já não vem. Você começa a perceber, né? Recebeu, mas não entrou. Não entrou dentro da realidade. Não se tornou roidar. E assim, eu não estou querendo culpar ninguém, não é culpa. Eu só estou dizendo assim, é necessário, irmãos, que nós oremos ao Senhor. Sobre as coisas que Ele mostra para nós temos que orar. Eu estava até compartilhando com o Léo aqui, com o Igor lá em casa também, antes da gente vir para cá. Em Êxodo, tem uma figura linda disso no tabernáculo. É dito que Arão, sempre que ele acendesse a lâmpada, ele ia queimar incenso. Interessante Deus falar isso, né? Queimar incenso é misturar Cristo nas nossas orações, para dar prazer a Deus em comunhão com Ele. Agora, quando você vai fazer isso? Quando acender luz. Ou seja, toda luz que Deus dá no seu interior é para te levar a orar.
É para te levar a buscar Deus acerca dessa luz. Mas muitas vezes a gente recebe luz e fazemos igual a Israel, né? Tudo que o Senhor falou, faremos. A nossa autossuficiência, né? A gente acha que se entendeu já tem força para praticar. E não é assim. A gente viu, aquilo não é nosso ainda. Não se o Senhor não trabalhar além da visão, a capacitação. E só Ele pode fazer isso. Só Ele tem as palavras de vida eterna, só Ele fala o coração, só Ele abre o entendimento, só Ele realmente transforma. É igual o Paulo, né? Paulo chegou, eu acho uma das coisas mais lindas quando Paulo diz assim, não que por nós mesmos sejamos capazes sequer de pensar alguma coisa. Ah, pensar eu dou conta, não dá não. Você vai pensar tudo errado. Vai, irmão, a gente vai pensar errado. A gente vai pensar que pensou certo. Né? Aí já está pensando errado. Às vezes nós deixamos de receber algumas coisas do Senhor porque nós não o honramos nos detalhes das coisas. A gente tem que entender que o Senhor Jesus, isso eu toquei nisso uma vez, lendo um compartilhar do irmão Captain Morgan, quando chega lá em Lucas 7, aquela pecadora vai, né, ungir os pés de Jesus e enxugar com os cabelos, né? O fariseu que chamou ele para jantar, chamou só para testar. Vamos ver se esse homem aqui ele disse mesmo. Agora um detalhe interessante, aquela mulher não foi a primeira vez que ela tinha ouvido falar de Jesus. Porque se ela foi na casa sabendo que ele estava ali, muito provavelmente ela já tinha escutado algum sermão, alguma pregação dele, aquilo tinha entrado nela e ela tinha se arrependido. E ela foi tão grata que ela falou, eu preciso demonstrar isso. Aí o fariseu chama ele para testar, ela vai até lá para honrá-lo. Quando ele entra na casa, o mínimo de educação, de respeito, de trato como a pessoa dava, era lavar os pés de uma pessoa cansada na hora que ia jantar. Porque eles andavam em sandália, naquele sol quente, naquele deserto, naquela poeira, ficava um clima desagradável comer sem lavar o pé. Então sempre tinha uma bacia na porta, uma toalha, alguém que tinha mais condição, tinha um escravo para fazer isso, chamava o escravo, aí a pessoa tirava a sandália, lavava. Aí dava um beijo no rosto, derramava um óleo perfumado na cabeça, para que a ceia ocorresse. Com todo carinho, com todo respeito e com toda a harmonia. E melhor ambiente. O fariseu não deu água para os pés de Jesus, não deu nem um beijo no rosto dele e não derramou óleo sobre a cabeça dele. Coisas que, de forma natural, por cortesia, alguém faria. Aí a pecadora vem. Né? Aquela que tinha sido profundamente tocada pelo Senhor em algum momento antes. O que ela faz? Ela não dá água de bacia para os pés dele. Ela lava com as lágrimas. Ô irmão, para o coração do Senhor, o que você acha disso? Que peso você acha que isso tem? A água está vindo de dentro, não de fora. Ele não deu um olhinho para a cabeça do Senhor. Ela estava ungindo os pés dele com perfume. Ele não deu um beijo no rosto. O rosto, onde tem a barba do homem, fala da honra do homem. Você beijar a barba, que era o costume oriental ali, significa eu honro você. O beijo é sinal de submissão diante da honra que você carrega, a barba. Mas sabe o que ela fazia? Ela beijava os pés, que diz respeito àquilo que é vergonhoso e sujo de alguém. Ela quer dizer o seguinte, toda a minha dignidade e submissão não está à altura daquilo que no Senhor, com uma licença poética, é sujo. Até aquilo que no Senhor parece sujo é mais digno do que tudo que eu dou do meu melhor. Ela beijava o Senhor. Aí, o que o fariseu fazia? Às vezes a gente corre esse risco de ficar só no campo da mente, né? E o fariseu fazia o quê? Se esse aí fosse, se esse, não é nem mestre, é se esse aí fosse profeta, saberia quem é a mulher que está tocando ele. O Senhor vira e fala, Simão, eu tenho uma palavra para te dizer. Diga, mestre. Aí ele fala, você está vendo essa mulher? Eu entrei em tua casa, aí essa é a palavrinha que eu queria salientar. Deixa eu falar assim, e você nem ao menos
Ou seja, isso indica uma profunda sensibilidade do Senhor com o nível sensível de tratamento que nós damos para Ele. Ele sabe avaliar tudo na balança, irmãos. Se a gente é grosso, se a gente é rude, se a gente reage com... Né? Isso tem nada a ver. O Senhor atenta. E às vezes quando você obedece aqueles mandamentos menores, por amor, você recebe dele mais do que você estava pensando. Tem bênçãos do Senhor que a gente não recebe porque a gente passa por cima. Nós somos muito grossos, muito, né, sem delicadeza e desrespeitamos as coisas que Ele acha importante. Eu sempre tenho atentado para isso, né? Se a gente quiser algo do Senhor, a gente tem que aprender a honrar o Senhor, irmãos. Ele diz, eu honro os que me honram. Os que me procuram, me encontram. Então, se é para obedecer o Senhor, obedeça, faça o seu melhor. Aquele que diz que não tem um copo de água fria que vai ficar sem galardão, não vai se esquecer de qualquer ato, por menor que seja, que for feito porque o amou e queria obedecer. Ele não vai desconsiderar isso. Assim como ele nos considerou a descortesia de Simão. Você nem ao menos. Quando Maria, também em Betânia, quebrou o vaso de alabastro e encheu-se a casa do perfume, e Judas e os discípulos criticaram, lembra da palavra que ele falou? Deixa. Ele falou para eles. Ela fez o que pôde. O Senhor merecia mais, irmãos? Infinitamente mais. Mas tudo que ela podia fazer, ela fez. E o Senhor reconheceu isso. Quem de nós está qualificado para olhar para alguém e falar assim, ele fez o que pôde? Nós não sabemos nem o que a gente pode. Quem conseguiu medir todas as forças e capacidades aqui? Não tem. Você pode falar assim, isso é o que eu posso. Mas você não sabe se você podia um pouquinho mais. Mas o Senhor sabe dosar certamente tudo que você realmente podia fazer. E tudo que for feito nesse tipo de coração não vai ser esquecido por Ele. Porque Ele fala assim, agora eu vos digo que por todo mundo onde for pregado este Evangelho, será contado para a memória sua o que ela fez. O irmão Atmani fala assim que nós temos uma dívida com Maria de Betânia. Uma dívida com? Com Maria de Betânia. Porque ele fala assim, quase ninguém enfatiza esse aspecto do Evangelho. Porque Jesus falou que onde o Evangelho fosse pregado, aquilo que ela fez seria lembrado. Mas o que ela fez, irmão? A palavra certa é desperdício. O que é desperdício? É dar mais do que era necessário. Se uma coisa é suficiente até determinado nível, e você excede, isso é desperdício. Mas você está desperdiçando para quem? A questão é, para quem que você está exagerando em devoção? Para quem? Eu vou terminar falando isso aqui. Eu estava contando esses dias na reunião de segunda lá com os irmãos no estudo. O irmão Atmani, não sei se os irmãos sabem, na China, antes do movimento comunista, o Mao Tse Tung, quando havia ali ainda aquele princípio, né, de germe do comunismo que viria tomar, e havia ainda aquela questão imperialista da família imperial, o irmão Nietzsche tinha sido criado como um dos candidatos a o conceito... o que você falou? Ele foi educado junto. Ele foi educado junto assim, ele nasceu no mesmo tempo que o Mao Tse Tung e eles estudaram na mesma universidade. Só que ele tinha sido criado para se tornar alguém dentro do Império Chinês. E aí o Senhor o salva aos 17 anos. Ele abre mão de tudo por causa do Senhor. E depois que ele já tinha caminhado com o Senhor um tempo, ele está na biografia do Angus Skinner, a biografia dele. Aí ele estava sentado um dia num lugar que ele foi tomar um chá, estava no inverno, tão rigoroso, nevando, e ele com um problema de saúde, o Senhor curou ele milagrosamente do problema de pneumonia, mas deixou o problema do coração. Ele foi tomar um chá e ele estava sem nada, atribulado de todos os lados, com calúnias, perseguições contra ele por causa do Evangelho, falsos crentes testemunhando contra ele, pastores atacando toda a luz que ele estava vendo do Senhor. Quer dizer, era lutas por fora e por dentro. Aí a hora que ele estava sentado assim, entra um ex-professor dele. E ele estava com uma roupa bem umidinha, sabe? Batidona assim, desgastada, sentado. Aí o professor chegou assim, olhou para ele e fez... Aí falou para ele assim, você era o melhor daquela classe. Ao que você foi reduzido? Que desperdício.
Você tem ideia de onde você poderia estar agora? Que desperdício. Aquele professor considerou que ele perder tudo, riquezas, fama, reconhecimento cultural, e ser levado a um nível de simplicidade, de quase indigência, como às vezes ele experimentou por causa do Evangelho, era um desperdício. Mas a questão é sobre quem ele estava se desperdiçando. Os irmãos conseguem entender isso, irmãos? Sobre quem ele estava se desperdiçando. Para quem ele estava fazendo aquilo. Aí os irmãos sabem que ele foi preso, né? Ficou 20 anos na prisão. Eu já contei para os irmãos como é que foi a história dele na prisão. Na biografia dele, chamado Watchman Nee, um homem de Deus, ele foi preso, as Bíblias foram todas confiscadas, ele como um líder da igreja chinesa. Na verdade, o mundo ocidental depois reconheceu que ele talvez era o maior apóstolo que a China havia produzido em 2 mil anos de história da igreja. Ele foi levado à prisão e o dossiê de acusações forjadas contra ele ultrapassava 60 mil páginas. Falsas acusações. E o governo só dizia assim para ele: aceite a insurgência do nosso governo e adapte o seu rebanho ao que nós propomos e você vai ser solto. E ele disse não. Aí foi preso, né? E aí no prefácio da biografia estava lá escrito assim: na década de 60, enquanto os Beatles faziam seu sucesso aqui no Ocidente, e começava o germe do Jesus Revolution, e multidões varriam as ruas americanas, do outro lado do mundo, numa prisão do subúrbio de Xangai, estava deitada numa sala infestada de ratos a figura cadavérica do pastor Watchman Nee, medindo 1,80 m e pesando menos de 40 quilos. A surra da última noite havia sido a pior. Mas o prisioneiro já havia feito as pazes com o seu sofrimento. E então, num acesso de tosse, chocou o braço esquelético contra a parede e, trincando de dor, sorriu e disse: podia ter sido pior. Eu ainda nem resisti até o sangue. Ele citou o livro de Hebreus. E a canção permanece. Sim, a canção jamais irá morrer. O guarda, com os olhos rembelentos, escutava, no pavilhão das celas à noite, a voz fraca, porém constante, do pastor que entoava: apenas mais umas milhas, amado. Os nossos pés não mais irão doer. Não mais sofrimento, nem dor, nem pecado. Acalma-te. Esse caminho Jesus já passou. O guarda se aproxima e fala: pastor Nee, o senhor está aí? Oh, senhor Yu, é claro que eu estou aqui. Suas perguntas são sempre surpreendentes. É que eu tenho muito medo que o senhor morra. Por que você acha que eu vou morrer? E por que tem medo? Porque o senhor é o melhor homem que eu já conheci. Eu não quero que o senhor morra. Ah, senhor Yu, isso é porque você não conheceu ainda ao Senhor Jesus. Quando você o conhecer, você saberá que eu sou o pior homem que eu já conheci. Pastor Nee, esse assunto me assusta mais que a sua morte. Por que te assusta tanto? Porque eu tenho escutado você cantar essas coisas estranhas. E meu coração tem balançado. Mas minha esposa tem me dito dia e noite: não vá acreditar naquele preso. Se você fizer, você acabará daquele lado da cela com ele. E eu ficarei sozinha aqui, desse lado. Senhor, e suas conclusões são sempre interessantes. Sem Cristo, sua esposa sempre esteve sozinha. O guarda, então, diz para ele: pastor Nee, suas palavras são como um martelo sobre a minha cabeça. Me diga, o que eu preciso fazer para crer no seu Cristo?
O irmão Nis se aproxima e entoa fraca, porém firme. Podes ouvi-lo cantar docemente, senhorio. A sua jornada acabou de começar. E sabe o que acontece, irmãos? O guarda é preso junto com ele. Mas é interessante também, tem uma hora que o guarda fala assim, não queria que você morresse. Ele fala assim, o mestre não vai me levar para casa sem que você entre. Ele morre. Quando entram na cadeia dele, na cela dele para poder tirá-lo, né? Ele foi levado para ser cremado. Não, isso, aí a parte do resgate vai chegar ainda. Ele morre, aí chegam, quando tiram o travesseiro dele, tinha uma carta, um cartazinho, né? Escrito com letras garrafais e trêmula, por causa da dificuldade do coração. E está escrito assim: Jesus Cristo é o Filho de Deus, que se fez homem, morreu pela redenção dos pecadores e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a maior verdade do universo. Morro pela minha fé no Filho de Deus. Aí ele põe o nome chinês dele, Ni To Sheng, o escravo do Senhor Jesus Cristo. Quando o governo pediu a soma de valores para os cristãos aqui do Ocidente para que ele fosse liberto, porque os livros dele já tinham chegado aqui na América, os irmãos estavam sendo muito abençoados, o Dr. Billy Graham com os outros irmãos reuniu e mandou uma soma de dinheiro. Era mais ou menos $1,5 milhão. Quando chegou o dinheiro, voltou dizendo que foi recusada a proposta. O guarda que ficou com ele disse que se o conhecia bem. Ele, praticando ainda de novo Hebreus, recusou o dinheiro. Porque ele lembrava Hebreus 11:35, que diz: alguns, ao serem torturados, não aceitaram ser resgatados, para que pudessem obter uma ressurreição superior. Oh, irmãos, esse é o desperdício. O que ele poderia ser, né? Como que o mundo poderia fazer uso desse homem? Mas ele derramou tudo sobre o seu Salvador. Agora você acha que o Senhor vai se lembrar dele do mesmo jeito que lembra de mim? O Senhor vai tratar por igual? O Senhor ama salvo, de modo salvífico, a todos por igual. Mas o Senhor não mistura fidelidade. Ele não mistura, ele sabe recompensar os que o honram. E a gente vai ver ainda aquele dia. Talvez até muito longe, falando principalmente de mim, tá? Vou ver talvez o irmão muito longe. Então assim, tudo que nós pudermos fazer para poder obedecer o Senhor, não se arrependa de obedecê-lo. De se derramar, de se desperdiçar sobre ele. Porque, irmão, até o pé sujo do carpinteiro, de poeira, vale mais do que todo unguento que você possa comprar. Se é para ele, então valeu tudo a pena. E aí, eu concluo aqui, quando eu falei de nós estarmos devendo para Maria de Betânia, que o Watchman fala isso. Nós devemos para Maria isso. Porque o Senhor falou que o Evangelho não só nos levaria a conhecer o Salvador, levaria a conhecer a consagração de Maria. E o irmão Ni diz assim: todo o Evangelho que é pregado e não leva à consagração, não alcançou seu objetivo. Se eu só conheci que Jesus é meu Salvador, mas não me tornei servo do seu amor, o Evangelho em mim não alcançou o objetivo. Porque eu só estou pregando o Salvador, não o bálsamo derramado de Maria. A história do Evangelho é que Cristo nos amou. A história de Maria é que ela amou o Salvador. O Senhor me amou e agora eu o amo. Esse é o Evangelho completo. Então que o Senhor fale ao nosso coração, irmãos. Que Ele nos ajude. Em nome de Jesus.